A guerra no Irã elevou o risco de aumento do estoque de armas nucleares nos 9 países que mantêm arsenais atômicos. E com isso, a possibilidade de uma guerra com o uso desses armamentos se torna cada vez maior. Isso pode representar o fim da vida no mundo. E esse é o tema de hoje do Planeta em Perigo. O mundo em alerta. Com o conflito no Irã, a tensão internacional aumenta. E o risco de uma guerra nuclear assombra a humanidade. Há uma semana, a atenção está voltada para o Oriente Médio, mais precisamente para a região do Golfo Pérsico. Numa operação conjunta, Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Os iranianos responderam atacando Israel e bases militares e outras instalações dos Estados Unidos em países aliados na região. Ações que elevaram a tensão em todo o planeta. O governo iraniano ele desenvolve armamentos nucleares que colocam em risco todo mundo. Tanto é verdade que a própria ONU aplicou sanções, já penalidades contra o Irã por conta dele desenvolver esses armamentos nucleares. E outros estados estão entrando num processo de se defender, entendendo que agora o mundo ficou mais instável, mais perigoso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que o maior temor do país e que motivou o ataque foi a possibilidade de o Irã enriquecer urânio a ponto de produzir armas nucleares. Se não tivéssemos atacado em 2 semanas, eles teriam uma arma nuclear. Se não tivéssemos feito o ataque anterior 8 meses atrás, eles teriam hoje uma arma nuclear. E quando pessoas loucas têm armas nucleares, coisas ruins acontecem. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse depois do início da operação que o Irã não deve ter permissão para se armar com um arsenal nuclear. יחד עם ארצות הברית נכה קשות במשטר הטרור. ניצור תנאים שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. O Irã tem um programa nuclear muito grande e ambicioso, e nós não temos os acessos que deveríamos ter a esse programa nuclear. Mas qual seria o risco para a humanidade se o Irã tivesse em mãos armamento nuclear? Com certeza a postura do Irã, depois que adquirisse uma bomba, seria muito diferente. A forma como eles se comportariam no Oriente Médio, a forma como eles fariam dissuasão, a forma como eles aplicariam a força para que as coisas chegassem, para que determinadas políticas pudessem ser resolvidas da forma como eles querem, o que a gente chama de guarda-chuva nuclear. A estimativa atual é de que existam cerca de 12.200 ogivas nucleares em todo o planeta. Essas armas foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial e mostraram o alto poder de destruição em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Somadas, as mortes instantâneas nesses 2 locais superaram 110 mil. Uma arma nuclear é uma arma que faz uma explosão baseada numa fissão ou fusão nuclear. E alguns desses núcleos, especialmente esses núcleos muito pesados, como o urânio, que tem muito próton e muito nêutron, eles podem ser instáveis. E quando eles são instáveis, basta uma pequena excitação, uma cutucadinha nele para ele se partir em 2 núcleos menores. Você vai ter uma reação em cadeia e vai ter uma liberação de energia muito grande num tempo muito curto. E isso é o que causa a explosão nuclear.
Hoje, as bombas nucleares que existem no mundo estão nas mãos de um seleto grupo formado por 9 países: Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Paquistão, Reino Unido, França, Israel e Coreia do Norte. Esse arsenal nuclear reunido tem o poder de aniquilar completamente toda a vida que existe no planeta em que vivemos e é formado por bombas com diferentes graus de destruição. A produção dessas armas nucleares é controlada por um tratado internacional em vigor desde 1970. Para se ter uma ideia da destruição desse tipo de artefato, vamos simular o que aconteceria se uma bomba nuclear caísse no marco zero da cidade de São Paulo. Caso o armamento fosse a menor bomba nuclear já produzida, a Davy Crockett, dos Estados Unidos, a bola de fogo atingiria um raio de aproximadamente 19 metros e abalaria locais a mais de 1 quilômetro dali. A estimativa seria de mais de 8.000 mortes e mais de 2.000 pessoas ficariam feridas. Se a bomba fosse a Dongfeng 5, que faz parte do arsenal da China, cidades da região metropolitana sofreriam abalos seríssimos. Mais de 4.200.000 pessoas morreriam e 7,5 milhões seriam feridas. Já a bomba nuclear mais potente registrada, a Tsar, da Rússia, destruiria toda a região metropolitana de São Paulo. Os danos chegariam até a divisa com Minas Gerais. O número de mortos ultrapassaria 11,5 milhões de pessoas. Mais de 9.300.000 ficariam feridas. A cidade do tamanho de São Paulo pode ser destruída por uma bomba nuclear hoje em dia, que é uma coisa horrível, mas isso pode acontecer. Um estudo do CIPRE, o Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz, de Estocolmo, na Suécia, mostra que todos os países que já têm arsenal nuclear iniciaram programas de aumento da quantidade e modernização das armas. O presidente da França confirmou a iniciativa. Ordenei o aumento do número de armas nucleares do nosso arsenal. E, para evitar especulação, não divulgaremos mais sobre os números do nosso arsenal nuclear, como sempre fizemos no passado. O que nós visualizamos e é motivo de grande preocupação é que nós tenhamos guerras importantes, representativas em larga escala no mundo todo, né? Esse caso do Irã é um dos mais importantes. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse na terça-feira que a tensão no Oriente Médio pode aumentar ainda mais um movimento de busca por armas nucleares. Existe um medo de uma corrida nuclear. A Arábia Saudita já anunciou que se o Irã tiver uma bomba, eles vão ter uma bomba. Se a Arábia Saudita tiver uma bomba, o Egito vai querer uma bomba, que é o maior exército árabe do Oriente Médio, maior que o da Arábia Saudita. E se o Egito tiver uma bomba, a Turquia vai querer uma bomba. E aí você já tem outros 3 países, né, novos com bomba nuclear por causa da bomba do Irã. Se forem usadas bombas nucleares, a destruição vai ser uma coisa há muito tempo não vista na humanidade.